Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui. Estávamos conversando há 3 anos atrás, estive aqui ainda quando o reverendo Raimundo Eliomar era então o pastor designado desta igreja. Foi o Wagner que me disse, aniversário da UPH. Mas é sempre uma alegria rever os irmãos, aqueles que estão firmes nesta obra, nesta causa de Cristo. E sem demoras eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 132 e leiamos os versos de 13 ao 18. Podemos fazer como já temos feito desde o começo do culto, lendo de maneira responsiva. Salmo de número 132, versos de número 13 até o 18. O 13 diz assim: Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Amados, nós temos passado por alguns dias onde parece-me que as más notícias, elas têm mais aceitação e elas parecem correr com muito mais velocidade e rapidez do que qualquer outra boa notícia. Ganha muito destaque na mídia falar daquilo que é tragédia, daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Há profetas anunciando dias piores do que estes. E nós muitas vezes engrossamos as fileiras destes que trazem estas péssimas notícias. E somos aqueles que dividem também toda esta tragédia com os outros. Os meios de comunicação hoje nos dão uma facilidade muito grande de passar à frente notícias trágicas. Independendo se é verdade ou não, nós estamos prontos a falar daquilo que é ruim. Isto é péssimo. Mas é uma tendência natural de nós mesmos, seres humanos. Nós temos esta tendência de acreditar que as coisas estão sempre ruins. Por quê? Porque somos de uma família de murmuradores. Além de ser de uma família de maledicentes, nós também somos murmuradores. Esta é a grande verdade. Nós precisamos encarar o fato de que nós reclamamos demais. Reclamamos de tudo e por tudo. Esta é uma verdade que nós temos que enfrentar. Duvide de você quando você olhar no espelho e verificar a sua imagem refletida, achando que você é realmente algo de muito bom, algo de muito capaz. Na minha igreja eu tenho dito, é preciso duvidar de cada um de nós. Nós precisamos duvidar de nós mesmos. Duvidamos muito dos outros, mas de nós mesmos somos lentos, letárgicos para duvidar. A verdade é que se fizéssemos um feedback, uma avaliação, iríamos descobrir que somos muito parecidos com aqueles que não têm Cristo no coração. O irmão acabou de orar e orou muito bem acertado. Ele disse: Senhor, te dou graça pelo privilégio de fazer parte do teu corpo, um povo escolhido, diferenciado, agraciado com a presença do teu Espírito em nossas vidas. Somos o povo de Deus. Somos o Israel santo. Aquele povo que no Velho Testamento dizia e cantava: o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nada poderá nos alcançar. Mas lamentavelmente qualquer notícia de política, eu vejo aí, tenho visto isso nos meios de comunicação, qualquer notícia de política hoje divide opiniões e nós já tomamos partido e lamentavelmente estamos torcendo para que alguma coisa não dê certo. Encoste numa fila do supermercado, do poupa-tempo, do açougue, da padaria e a pessoa da frente vai dizer: como demora este atendente? E você imediatamente vai dizer: é mesmo, eu estou aqui há algum tempo já, eu tenho vindo outros dias. E aí você vai começar a desfiar 1/3 daquilo que você tem como sempre,
com uma tendência a achar que as coisas não estão ruins o suficiente e que elas podem piorar, se Deus assim ajudar. Se o Senhor quiser, as coisas vão ficar pior. É lamentável isto, meus irmãos. É triste, mas isto, na verdade, é uma tendência natural da nossa imagem decaída. Quando pecamos em Adão, passamos a desconfiar do Deus eterno, do Cristo eterno. Há uma tendência natural de acharmos que a coisa poderia ser feita de um outro modo. Na criação, na subsistência, na reconciliação, nós pensamos, Deus poderia ter feito de uma maneira diferente. E quantas vezes eu e você nos levantamos e apresentamos ao Senhor Deus, a pessoa de Cristo Jesus, um script de nossas vidas, dizendo: Pai, é assim que tem que ser. Parece até a esposa falando com o marido às vezes. Mas não é assim que funcionam as coisas. Nós deveríamos aprender a confiar mais, a voltar a dedicar ao Senhor toda a consideração que deveríamos ter por Ele. Ele que é infinitamente poderoso, aquele que é infinitamente sábio, pode fazer todas as coisas e sabe como fazer todas as coisas, e extremamente bondoso, porque faz pelos seus o melhor. É preciso acreditar que amanhã o Senhor tem o melhor preparado para mim e para você. Pode não ser o que eu e você queiramos, mas com certeza é o que Cristo tem a oferecer. É o melhor para mim, é o melhor para você. Você precisa começar a pensar desta maneira, diferentemente de todos os outros que vivem ao seu redor, sem esta esperança. Porque Cristo é o doce nome à nossa fé. Porque Cristo é a esperança do porvir. Já dizia aquele hino maravilhoso que cantei hoje lá em Biritibamirim. É preciso nós termos a certeza absoluta de que somos amados. Esta que é a grande verdade. A verdade é, somos a igreja de Cristo, a força mais poderosa sobre a terra, mas a acovardada, tímida, ela não representa perigo a absolutamente ninguém. E nós nos tornamos deste modo, nos escondemos os nossos problemas, nas nossas dificuldades, atrás de nossas doenças, das circunstâncias. Você não sabe o que passo, pastor, o senhor não sabe o que eu enfrento. É fácil o senhor dizer isto? Não, não é fácil, meus irmãos. Não é fácil para ninguém, aliás, não está fácil para ninguém dizer exatamente isto, que nós temos ao nosso lado o Senhor da vida, que nós temos ao nosso favor, lutando as nossas lutas, indo na nossa frente e resolvendo e aplanando nossos caminhos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que faz isso de maneira pessoal. É este Cristo que nos ama, é o Senhor da glória, é os hinos, são os hinos, exatamente a mensagem dos hinos que nós cantamos hoje aqui. Tem tudo a ver, é exatamente isto. E no texto que nós lemos aqui, nós vamos ver um salmo que é um salmo de romagem, um salmo que era utilizado para aqueles homens e mulheres que se dirigiam ao templo nos dias de suas peregrinações, deixavam suas casas, seus pertences, largavam absolutamente tudo e saíam juntos em caravanas, e eles iam cantando hinos, e salmos eram compostos justamente para que pudessem ter a certeza absoluta que, independente daquilo que deixamos para trás, agora vamos nos encontrar com o Senhor. Sabe por quê? Porque lá estaremos em Sião, e Sião é a cidade amada. Sião é o lugar em que Deus está, onde Ele se reúne com o seu povo. É por isto que o salmista vai dizer exatamente isso neste versículo de número 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por morada. E é justamente esta a primeira afirmação que o salmista diz: a igreja é amada por Deus, porque Cristo a preferiu em amor. Eu estava pregando esses dias em Colossenses, no capítulo 1, versos de 15 a 23, e lá nós vimos que Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que foi criado nele, através dele e para ele. Nesses termos, meus amados, a relação de todos os homens com Cristo, ela é absoluta. Às vezes pensamos, precisamos falar de boas novas do Evangelho para as pessoas aí fora, no serviço, no trabalho, na escola. Eu não sei como vou falar de Cristo para essas pessoas. Olha, fale que Ele é o Criador. A grande verdade é que Ele foi criado em Cristo, foi criado através de Cristo, e foi criado para Cristo, querendo Ele aceitar ou não. As coisas diminuem, a tensão abaixa.
Você não vai mais dizer, dê uma oportunidade para Jesus, porque Jesus é o Criador dele. Você não vai dizer, dê um cantinho no seu coração para Jesus, porque na verdade ele foi criado por ele, por Cristo Jesus. Paulo ainda prossegue dizendo, nele subsiste todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação, ele é a imagem do Deus invisível. Nele tudo subsiste. Significa o quê? Todas as coisas conseguem coerência, coesão. O mundo aí fora que parece largado à sua própria sorte, não é? Nós vemos as convulsões e a gente fica pensando, precisamos orar pela situação do mundo. Calma, 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 meus queridos. Calma, porque Jesus Cristo está no controle. Nele todas as coisas não somente encontram a vida, mas a coerência, a lógica, a coesão, e elas funcionam de maneira juntas. O Senhor pensava exatamente em tudo isto. Nele tudo subsiste, nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado nele, tudo subsiste nele, e tudo é reconciliado nele, em Cristo Jesus. E quando o profeta, aliás, o apóstolo Paulo vai dizendo isto, ele vai falando que todas as coisas então foram reconciliadas, e para isso o Senhor também reconcilia de maneira especial a sua igreja. Agora nós podemos dizer assim, a igreja de Cristo é amada, porque foi criada como toda a raça humana. Todos os anjos, decaídos ou não, foram criados em Cristo, através de Cristo e para Cristo. Não estamos enfrentando rounds de luta em termos espirituais. Satanás e Cristo nunca se enfrentaram no ringue. Ele é criatura, ele cumpre propósito, ele obedece, ele é servo. Foi criado com um propósito designado para tal. Então fique tranquilo, até nisso aí a gente precisa ter mais tranquilidade. O que precisamos acreditar é que se o Senhor é o Criador de todas as coisas, Ele recria a igreja de maneira especial. Eu e você fomos recriados, além de sermos criados, nós fomos recriados, regenerados. Por conta da obra que Cristo realizou, o Espírito agora pode nos recriar. E quando o Espírito vem e faz essa obra isoladamente, sem a minha e a tua participação, faz uma obra plena e completa. Quando somos justificados em Cristo, nesse processo de recriação, a obra é feita fora de mim e de você. É uma obra onde também não participo. Quando sou santificado, porque Cristo é a nossa santificação, diz Paulo em Coríntios 1,30, ele diz exatamente isto, você e eu somos santificados. E aí você diz, sim, aí nesta hora eu participo. Foi o texto que lemos em Filipenses. Até parece que tínhamos combinado ler esse texto. O que temos ali em santificação também, irmãos, é que Ele opera em nós o querer e o efetuar, e vai nos santificar através de nós. Não somos cooperadores, somos participantes deste processo. Somos triplamente abençoados nesse fato. A igreja, Ele se coloca como a cabeça da igreja, porque agora vai subsistir, não só traz coerência ao teu casamento, ao teu serviço, às tuas atividades, mas ele traz coerência em absolutamente tudo. E quando ele diz que ele é a cabeça da igreja, ele traz coerência espiritual a esta igreja. Esta igreja tem coerência, tem coesão, funcionam as coisas juntas aqui, porque Cristo faz isto por cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Esta é a verdade. E quando Paulo fala que nós somos reconciliados, porque Ele cria, subsiste e reconcilia, mantém e reconcilia. Agora com a igreja é um pacote especial, recria, mantém de maneira diferenciada e reconcilia de maneira diferenciada, para nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Pai, para que pudéssemos alcançar a paz que não tínhamos antes, porque éramos inimigos de Cristo. Tudo isto Cristo faz por mim e por você. Somos amados por Deus. É preciso tanta reclamação, tanta murmuração? Era preciso mais confiança, mais descanso, porque Ele nos escolheu, e por último, escolhe para ficar em nós, para morar em mim e em você. João 14 diz, não vos deixarei órfãos, eu e o Pai viremos e faremos morada, e naquele que fizermos morada, nos manifestaremos a Ele. É o próprio Espírito de Deus que está conosco. Eu posso dizer, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó vai à frente. Nada pode nos alcançar nem nos atingir. Por quê? Porque naqueles dias os crentes do Velho Testamento tinham a presença do Senhor morando com eles.
No jardim do Éden, diz o texto sagrado, que o Senhor passeava na viração da tarde. Depois ele veio para morar no tabernáculo. Depois ele veio para habitar no templo. E depois ele esteve pessoalmente, em Cristo Jesus, pessoalmente, a revelação máxima, a habitação plena da divindade, tudo que se pode conhecer de Deus, esteve aqui sobre a terra, foi Cristo Jesus. E depois de tudo isso, no derramamento do Pentecoste, do Espírito sobre toda a carne, ele resolve vir morar conosco. E sabe por quê, meus irmãos? Diz o texto aqui sagrado, já profetizando: Ele nos preferiu, Ele nos escolheu para morar conosco, nos recria, nos mantém, nos reconcilia e habita conosco. É isso que em Cristo faz. Somos amados. Apregoadores de más notícias, fiquem para trás, vão de reto, porque agora somos um povo amado pelo Senhor. E aonde Ele está? Ele diz: este vai ser o meu lugar de repouso. Diz no versículo 13: o Senhor escolheu a igreja, preferiu para a sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Ele não veio para passar uns tempos, dar uma volta por aqui, melhorar ou consertar algumas coisas e depois vai-se embora. Não, Cristo vem, quando você é regenerado, Ele passa a habitar. Ele não vem para ficar uns tempos, Ele vem para permanecer e conviver com cada um de nós. Nunca estivemos ou estaremos sozinhos, esta que é a grande verdade. Cristo está conosco, o Senhor Jesus, nele que habita corporalmente a plenitude da divindade, está comigo e com você. É este Cristo que nós podemos sentir, foi a escolha dele mesmo, e eu não entendo porquê, e não quero nem explicar, porque não vou conseguir, mas ele resolveu nos amar. Somos amados, somos amados. É isso que precisamos entender por conta disso. Segundo lugar, nós vamos escolher também, aliás, nós vamos saber também que Ele nos ama e que somos amados por Ele, porque Ele cuida e supre todas as nossas necessidades. Versículos 15 e 16. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. O Senhor vai suprir todas as necessidades. Abençoarei com abundância o seu mantimento. É com abundância. Ele ama, cuida, se preocupa, se envolve com cada uma de nossas necessidades. É que nós gostamos, não é, meus irmãos? Gostamos de dizer que estamos no controle. Que pecado terrível é este que cometemos? Pensamos ser independentes, seres que não precisam, seres que são inteligentes e capazes, e aí então nós estamos no controle da situação. Aliás, este é o pecado mais antigo já cometido por Satanás e por Adão. Satanás quis ser igual ao Senhor, pecou e foi jogado, decaiu da graça. Adão também entrou no mesmo, incorreu no mesmo erro, passou pela mesma tentação. No dia que comerdes desta árvore, vocês serão igual ao Senhor. E o que foi que eles fizeram? Na tentativa de ser igual ao Senhor, incorreram na tentação e pecaram. Qual é o nosso pecado? Qual é o meu e o teu pecado hoje? É o querer ser igual a Deus. Esse é o grande problema. Querer ocupar o lugar de Deus. Você vai dizer para mim: nunca pensei nisso, pastor. Nunca. Então por que você não segue à risca a lei do Senhor? O que é o pecado? É a transgressão voluntária da lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É o que Ele estabelece e determina. E quando eu desvio dela, eu digo para o Senhor: eu tenho um caminho melhor, eu sei fazer as coisas de modo diferente, eu quero ser o Senhor de minha vida, o capitão do meu destino, dono da minha embarcação, Senhor da minha história. E aí eu erro e eu peco. Todos os nossos pecados, no fundo, refletem exatamente isto: o querer ser igual ao Senhor. E aí o Senhor muitas vezes nos deixa a nossa própria sorte. Ah, você quer assumir o controle de absolutamente tudo? Você não quer mais depender? Então agora toque por um segundo sua vida. E incorremos em tantas quedas, em tantas falhas, e logo depois, com a cara mais deslavada, estamos buscando o Senhor: Senhor, tem misericórdia de minha vida, só atrapalhada, só fizemos coisas erradas, controle absoluto sobre tudo. Não, eu não sou assim. Quem não é assim? Quem não é assim?
Levante a mão. Não, levanta não. Não levanta a mão não. Essa conversa de ter o controle é antiga. O marido quer o controle sobre a relação. A mulher quer controlar a casa. Os filhos pensam controlar os pais. O pastor pensa que governa a igreja. Os presbíteros pensam que mandam no pastor. Os diáconos estão sempre querendo tomar a frente de tudo, numa competição de querer quem tem o controle. Isso é coisa absurda, desnecessária. O controle é de Cristo. É Ele quem supre com abundância cada uma de nossas necessidades. Descansa, meu irmão. Eu tenho um neto de 3 anos, ele está na creche. E ele tem um amigo que chama Dedéias. Isso eu já contei para muita gente, é muito engraçado. Ele tem um amigo que chama Dedéias. Aí o Dedéias estava chorando. Dedéias começou, deu 5 horas da tarde, 4h30, os pais vêm buscar, deu 5 horas. O Joaquim estava lá, meu neto estava junto com o Dedéias. O Dedéias um menino fortão, grandão, e chorando, que vergonha. E ele olhando para o menino, a professora e ele começaram a cantar uma musiquinha para o Dedéias. Ô Dedéias, fica calmo, o papai já vem te buscar. Ele cantou essa musiquinha, ele estava cantando em casa outro dia, eu falei, você está cantando, Jojo? Aí ele cantou a musiquinha, eu falei, o que é isso aí? Foi a musiquinha que nós cantamos pro Dedéias, vovô. Eu falei, quem é o Dedéias? É o meu amigo grandão lá da escola. Ele chorou porque o pai dele atrasou. Às vezes você precisa ouvir. Eu cantei até para um sabiá outro dia na gaiola. Fui pegar a gaiola do sabiá em casa. Não conta para ninguém isso. Eu tenho um sabiá em casa. Mas eu ganhei. Depois eu conto a história. Aí o sabiá estava lá. Não me critiquem, não vão tomando juízos precipitados não. Aí o sabiá começou a se bater, né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu comecei a falar, ô Dedéias. Ele foi calmando. Como seria bom, meus irmãos, se nós pudéssemos ouvir de vez em quando, ô Dedéias, dá uma segurada. Nós estamos no controle, nunca estivemos, não controlamos nada. Nós fomos feitos para depender uns dos outros e do Senhor Jesus. Nós criamos os nossos filhos para serem independentes. Levamos eles para cada situação. Você precisa ser homem, você não precisa de nada, filho. Aprenda a depender de Cristo e lembre, seu pai está aqui. Vou continuar sendo sua mãe, mesmo que você assina papelzinho lá. Precisou, corre aqui, nós estamos juntos, porque daqui a pouco sou eu que vou depender de vocês, filhos. Os pais precisavam saber disto. Os pastores precisavam depender dos membros da igreja. Os membros depender da liderança da igreja. Numa dependência sem problemas. Precisamos nos expor mais. Porque é Cristo que é tudo em todos. Considerar aquilo que foi lido, um superior aos outros. Não seremos capazes de considerarmos os outros superiores a nós mesmos, se nós não entendermos que é Cristo que supre todas as nossas necessidades. E foi Ele quem disse, escolhi Sião para morar com eles, para suprir todas as suas necessidades. É Ele quem sabe o que você precisa. É Ele que tem poder para te oferecer tudo o que você precisa e quer. É isso que o Salmo diz. Ele veio para suprir todas as nossas necessidades. Temos o Senhor Jesus Cristo do nosso lado. Nos recria, nos sustenta, nos reconcilia. Deu a sua vida por nós, esteve e viveu como cada um de nós. É o nosso Senhor. Faz isso de maneira especial. Independente de como nós reagimos a isto. E às vezes, pode ter certeza, não depende da sua gratidão. Porque se dependesse da tua gratidão, sabe onde nós estaríamos? Eu e você? Você sabe muito bem. Você sabe muito bem do jogo de interesse que você tem com o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Você faz aquele joguinho, não é? Se você não recebe, você não vem no culto à noite. Não fui abençoado, o pastor vai ver também. Mas foi Cristo que não te abençoou e você marca o pastor e diz, eu não vou na igreja hoje. Como se você estivesse falando ou em rebelião a Ele, dizendo, eu não concordo com o que o Senhor está fazendo. Você desconfia que este governo absoluto é suficientemente pleno, porque Ele tem o melhor para você. Sabe o que é, meus irmãos? Estamos vivendo uma existência aqui, em contato com o mundo, e vamos nos acostumando. Nos contaram, não sei quem foi que falou,
que o Senhor Jesus Cristo veio para nos servir. Isso é triste, isso é lamentável. Nós é que precisamos servir ao Senhor. Ele está aqui para nos atender em todas as nossas necessidades, porque Ele nos ama, mas Ele é o Senhor, Ele tem o controle, Ele continua governando absolutamente todas as coisas. Esta que é a grande verdade. Então calma, respira, para que possamos entender que somos amados. Dependa de Cristo Jesus, muito mais do que tua capacidade, tua habilidade, tua força, tua indústria, teu comércio. Aprenda a depender de Cristo, porque Ele nos ama, mas ama muito, supre cada uma de nossas necessidades, tanto materiais, que nos preocupam tanto, quanto as espirituais, que às vezes não consideramos assim tão importantes, mas que são a coisa mais relevante de nossas relações, porque é exatamente isso que levaremos para os céus. As demais coisas ficarão e ardendo se desfarão. É isso que precisamos acreditar. É preciso ter esta visão de que o Senhor nos ama, de que somos amados pelo Senhor. Ele diz no versículo de número 17, para terminar, a última evidência deste grande amor é que Ele envia: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, pois enviou seu filho para governar e controlar tudo como cabeça desta igreja. O Senhor nos ama, porque veio para morar conosco através de Cristo, porque nos sustenta, nos mantém, nos reconcilia através de Cristo, e veio agora para ficar como Senhor de nossa existência. Quem Ele nos deu? Senhor Jesus Cristo. Ele está no controle. Cristo está no controle. O seu nome é, diz Isaías capítulo 9. A gente gosta de ler isso aqui muito no Natal, não é? Mas precisávamos ler mais vezes durante a semana. Capítulo 9 de Isaías diz assim: o seu nome é maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isto é uma mensagem para hoje, domingo, 22 de setembro, não 24 de dezembro. A verdade é esta: o Senhor vem, Jesus foi colocado acima de qualquer poder, para que possa cumprir o seu propósito dentro de nossas vidas. Deixa eu contar uma história para vocês. Disseram isso na escola, e eu sei porque eu fui, durante um bom tempo, aluno, e 42 anos eu fui professor, e trabalhei lá, e sei muito bem o que foi ensinado e o que é ensinado até hoje. Disseram que existe uma história humana. Daí nós deduzimos que nós também temos a nossa própria história. Tem um menino que joga bola com a gente lá, moleque novo, idade do Wagner, joga melhor que ele, falaram, não sei. E ele diz, toda vez que ele é questionado dentro do grupo, ele fala assim: respeita a minha história dentro desse grupo. Que história, filho? Quem é que tem história? Que história é essa que você está contando? Gostamos de falar muito da nossa história, não é? Quando o casal vai se casar, ou depois completar alguns anos de vida, nossa história. Que nossa história, filho? Que nossa história, querido? Isso é coisa bonita, mas é romance. Isso é para novela. Na Bíblia tem uma única história. É a história de Cristo Jesus. Não existe história humana, não existe minha e tua história, existe a história de Cristo Jesus, e fomos chamados para fazer parte dessa história. Ele é o centro de toda a história. É muito bonito eu dizer para vocês, jovens, adolescentes, vocês têm uma história de vida maravilhosa. É mentira, vocês não têm história nenhuma. A história maravilhosa é de Cristo, e vocês são coadjuvantes, privilegiados, como orou o menino aqui, o filho do Jair Quirino, deve ser, não é? Privilegiado porque fomos chamados para compor a história de quem? De Cristo Jesus. Não tem essa conversinha de história. Não vai chegar em casa hoje e dizer: mulher, eu não te disse? Sabia, está resolvido o mistério.
Não sei qual é a vantagem do homem falar isso, mas ele gosta de falar, né? A gente gosta, é verdade. A verdade é que não tem história, meu querido. A história da minha vida daria um livro. Outro dia eu falei isso no presbitério, no IBPAT lá. Todo mundo acha, sua vida... Não levanta a mão não, hoje eu estou aqui, não levanta a mão não. Vem aqui, quem acha que sua vida daria um filme, um livro, uma coisa linda, maravilhosa? Todo mundo. Nossa história de vida é uma coisa maravilhosa. Eu sou um guerreiro, sou isso, sou aquilo. Você não é nada. Você não é absolutamente nada. Deixa eu te dizer o que disse J.C. Ryle no livro sobre santidade. Ele falou assim, olha, falou exatamente assim. Você precisa dizer e repetir para você quando se levantar amanhã: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não mereço nada, eu não sou capaz de nada, e se eu sumisse agora, nada mudaria. Oh, que confissão difícil. Você vai dizer isso? Vai, nada, precisa muita dependência para depois conseguir dizer isto. Quantos aqui de nós já não pensaram? O dia que eu morrer eles vão ver. Eu sou a senhora desta casa, esta casa não caiu porque eu estou aqui ainda. Se não fosse eu, esta casa aqui, a minha história. Que história, querido? Sabe quem sustenta a tua casa? É Cristo Jesus. Sabe quem coordena, dá coerência, coesão para a tua vida? Cristo Jesus. Se eu não fosse cantar hoje no culto, aquele culto seria derrubadinho. Satanás falando no ouvido, e você só, como é que fala? Encaminhando. O WhatsApp dos infernos vem encaminhando essas coisas para nós. Graças a Deus temos um grupo de louvor lá, nós fazemos parte desse grupo. Para com isso, querido. É Jesus que é tudo em todos. A história é dele. A história da igreja é linda, é maravilhosa. Fui pregar na igreja central de Poá. Estava falando sobre isso. Falei, a história desta igreja, por exemplo, eu estava aqui quando ela foi organizada. Falei, misericórdia, eu estou muito velho. Eu não devia ter falado isto. Quantos anos tem essa igreja? Alguém sabe? Graças a Deus eu não estava aqui. Quando eu cheguei ela já existia. Todas as igrejas, parece que todas as igrejas que tinham aqui, eu estava lá fazendo parte daquela história. Estava nada, eu estava vendo a história de Cristo sendo composta. As igrejas nascendo, crescendo. Eu estou fazendo parte de uma história maravilhosa. Hoje eu sou relator de uma comissão de desenvolvimento e crescimento do Prate. Eu estou vendo o Senhor trazendo almas, o evangelho reformado, um evangelho bíblico sendo pregado lá em Salesópolis, vocês estiveram lá. Em Santa Branca, vocês também já foram lá. Em Guararema, vocês conhecem. Em Piritiba Mirim, uma congregação que nós estamos lutando há tantos anos. Quando penso nisso, eu me coloco nos pés de Cristo e diz: quem sou eu para ser amado desta maneira? O que foi que eu fiz para ser amado deste modo? Para ver o desenvolvimento da tua história, do teu reino sobre a terra, e acompanhar de perto, privilegiadamente, como no primeiro banco, vendo o Senhor realizar coisas, mudando vidas, transformando almas. Quem somos nós, irmãos? Há um hino que eu ouvi ontem, eu estava pensando naquilo que iria pregar aqui, e eu ouvi este hino que estava lá, os meninos, meus netos, pedindo para cantar, para tocar lá, e diz: como pode o Senhor me amar, sabendo que eu sou deste jeito, sabendo que eu não me importaria com o Senhor, sabendo que se eu pudesse, eu fecharia a porta e não deixaria o Senhor entrar. Como é que o Senhor pode me amar, sabendo que eu sou tão falho? Ele diz: quando o teu amor me alcança como uma flecha, quando vejo os teus olhos colocados em meus olhos, cruzam os nossos olhares, como pode o Senhor me amar? Eu me lembrei de Pedro, depois de ter negado Cristo. Cristo avisou a ele, disse: Pedro, Satanás está cirandando, ele está te peneirando, você vai me negar, Pedro? Ele falou: aqui não, aqui é pedra 90.
Só enfrenta quem aguenta. Esses talvez sim, eu jamais. Negou 3 vezes. Negou 3 vezes. E aí passa o Senhor Jesus Cristo sendo transportado de uma casa para outra. Ali ele foi, apanhou, ali ele foi injuriado, ali bateram nele, e ele foi levado para uma outra casa, onde ele passaria a noite dentro de um fosso, em pé, sem poder se agachar. Sofreu, não estava alimentado, tinha sofrido, já estava sangrando, perdendo sangue, desidratado. Iria passar uma noite inteira lá naquele buraco. Ele, sabendo disso, ele passou e entre a multidão, o que ele faz? Ele encontra o olhar de Pedro, e quando ele olha para Pedro, Pedro desaba a chorar. Como é que pode ainda, naquela situação, o Senhor Jesus procurar Pedro, se preocupar com ele, e dizer: eu estou aqui, meu querido, você não é capaz, mas eu continuo te amando. Somos amados, porque o Senhor é aquele que está no comando de nossas vidas, no governo da igreja, na sustentação de tudo. O Senhor mesmo disse: cobrirei de vexame os seus inimigos, porque há um ungido, o Messias, Cristo Jesus, o Santo de Israel, está colocado como Rei de nossas vidas. Nada pode nos alcançar. E aí em Romanos ele vai dizer: quem poderá se impor à minha vontade? Quem intentará acusação contra vocês, contra nós todos? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí ele enumera uma série de coisas que muitas vezes a primeira linha já seria suficiente para nós pensarmos que e desconfiarmos deste amor. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E ele diz assim: o seu governo florescerá. É Cristo Jesus. Meus queridos, somos amados. Há motivos de sobra. Poderemos aqui começar a citar desde o 3º capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse 22. É isto? É ou não é? Cadê a turma do IBPAT? Do capítulo 3 de Gênesis até o 22 de Apocalipse, é a narrativa do grande amor de Deus na redenção. O projeto redentivo de Deus tinha Cristo desde o capítulo 3 até Apocalipse 22. Porque sabe, é com Ele que passaremos a eternidade. Se você pudesse ver uma linha que se estende agora, aqui, até a eternidade, os seus 50, 60, 70, 80 anos seriam um ponto nessa existência eterna. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos criados para a glória do Senhor. Erramos o alvo, mas fomos trazidos de volta e estamos sendo levados para casa. Alguns já foram na frente, nós iremos na frente de outros e nos encontraremos no último dia, todos, porque Ele nos ama. Ele está nos levando para casa. Fica calmo. O Pai já vem buscar. É questão de tempo. O que vamos fazer nesse tempo em que estamos aqui hoje, que chamamos de hoje, que o Senhor nos oferece como oportunidade? Vamos estragar? Vamos perder? Vamos corromper o tempo? Vamos nos desgastar, nos digladiar? O que vamos fazer? É preciso confiar mais, porque diante desses fatos, é preciso mais confiança, mais descanso, mais dependência. Eu creio que é isto que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Leia de novo em casa depois o Salmo de número 132 inteiro. Eu não usei o contexto dele, mas você pode ler. E veja se é verdade aquilo que eu disse. Reflita e medite sobre isto, para poder saber se é tudo verdade aquilo que foi falado. Que o Senhor nos abençoe e que Ele continue, porque Ele vai continuar nos amando cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.